de outubro. Pela próxima meia hora eu te faço companhia com as notícias da nossa região. Seja muito bem-vindo, boa tarde especial também para quem está ligado com a gente na transmissão ao vivo pelo portal bandvale.com. Confira agora os destaques dessa edição. Coletores de lixo de São José dos Campos entram no segundo dia de paralisação. Categoria reivindica melhores condições de trabalho. Equipes de socorro da concessionária que administra a rodovia dos Tamoios realizam treinamento com simulação de acidente grave na via. Com a proximidade do Dia das Crianças, Procon faz alerta aos pais e responsáveis sobre brinquedos que possam oferecer riscos aos pequenos. Fique com a gente, o Band Cidade Primeira Edição começa agora. A gente inicia o Band Cidade de hoje fazendo um alerta para os pais e para os responsáveis sobre os cuidados na hora de comprar os presentes para as crianças. Com a proximidade do dia 12 de outubro, o Procon orienta em relação aos brinquedos que podem oferecer riscos aos pequenos. A Helena tem apenas 1 aninho e já tem os brinquedos preferidos. A mamãe Priscila escolhe cada item com bastante cuidado. Sempre me atento a verificar a classificação indicativa do brinquedo, né, de acordo com o Inmetro e com a idade, né, da faixa etária que a Helena tá, para que ela brinque e não corra nenhum risco, né, tanto de engolir partes pequenas ou de se machucar, de cortar. Então eu sempre me atento a essa preocupação de verificar. O Dia das Crianças está chegando e os protagonistas, além dos pequenos, são eles, os brinquedos. Na hora de escolher o presente, é preciso levar em consideração não só o quão bonito ou divertido é o produto, mas também se ele é seguro. O brinquedo tem que ter a certificação do Inmetro, isso dá segurança para aquele brinquedo. Então jamais compre um brinquedo sem a certificação do Inmetro. Isso coloca a vida não só da criança, mas de todo mundo em risco, né? Porque tem muito brinquedo eletrônico, de repente pode pegar fogo ou coisas desse tipo. A segunda é a classificação etária desse brinquedo. Então não vale a pena você não seguir essa classificação etária, né? Muitas vezes tem peças pequenas, algumas coisas assim que podem colocar a vida do seu filho em risco. Então as duas de segurança são conferir as certificações do Inmetro. Nesta loja de brinquedos em São José dos Campos, os funcionários são treinados para orientar os pais, pois nem sempre os responsáveis se atentam a detalhes importantes. A grande preocupação deles é que o brinquedo primeiro seja pedagógico, né? Que tenha algum apoio, né, para o filho dele e também se tem a certificação, né? Não é muito comum os pais virem com essa preocupação, perguntando se tem não o Inmetro, né? Mas nós, como lojistas, já temos essa preocupação. O último levantamento feito pelo Inmetro comparou os anos de 2018 e 2019, o último ano antes da pandemia. E foi constatado um aumento de 20% na quantidade de acidentes envolvendo crianças menores de 3 anos com brinquedos. As principais lesões registradas foram sufocamentos, cortes e contusões. Essa faixa etária do 0 aos 2 anos, até os 3, eles levam tudo à boca, né? Então é uma fase que eles estão experienciando o mundo pela boca. Então evitar ter peças pequenas, né? Mesmo se tem crianças com outras idades dentro da casa, evitar que os bebês, né, tenham acesso a esses brinquedos. E também uma dica muito importante, a gente sempre fazer uma operação assim, de pente fino nos brinquedos, né? Por mais que eles sejam seguros, com o tempo eles vão tendo desgaste, então é importante que a gente sempre dê essa verificada de tempos em tempos nos brinquedos e até, né, nos equipamentos que tem na casa, nos móveis, para que as crianças realmente estejam seguras. Em São José dos Campos, todas as regiões da cidade estão com a coleta de lixo afetada porque a paralisação dos coletores continua. Ontem, representantes da Prefeitura, responsável pela contratação da empresa, e da FEMACO, a federação que representa a categoria, fizeram uma reunião, mas o encontro terminou sem um acordo. Os trabalhadores pararam as atividades nesta terça-feira para reivindicar melhores condições de trabalho.
trabalho. Eles denunciam problemas como desvio de função e a falta de manutenção dos banheiros usados pelos funcionários. A paralisação inicialmente iria durar 24 horas, mas segundo a FEMACO, a empresa ainda não tomou nenhuma providência. A prefeitura considera a paralisação ilegal, pois aconteceu sem aviso prévio. A concessionária Tamoios realizou nesta manhã um simulado de acidente com produtos perigosos na rodovia. O repórter Rauston Naves acompanhou de perto e traz mais informações para a gente. Boa tarde, Rauston. Oi, muito boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo ligado no Band Cidade de primeira edição. Um recado, viu, para os motoristas, para quem passou pela rodovia dos Tamoios hoje pela manhã e ficou assustado por ver interdição no trecho do quilômetro 18, mais 500, próximo à Rosa Mística, no trecho de Jambeiro. O Lucas Mineirinho vai mostrar para a gente, porque foi feito um simulado envolvendo 10 vítimas, envolvendo também 2 carros de passeio, uma motocicleta, uma van que faz transporte de passageiros e um caminhão carregado com produtos químicos. Mas tudo isso é um simulado apenas para treinar as equipes, né, os socorristas, o pessoal do Corpo de Bombeiros, da própria concessionária, e também testar aí a sinalização feita na via, e para que, caso seja registrado um acidente de forma verídica, os profissionais envolvidos no socorro façam um acerto mais positivo, façam um resultado mais assertivo possível para socorrer essas vítimas. Foram 10 vítimas no total. Esse evento também teve a participação da Artesp, que é a agência reguladora e que fiscaliza os transportes terrestres aqui em São Paulo. Agora o trecho já está sendo liberado para o motorista, não há mais nenhuma interdição. O pessoal já fazendo a remoção dos veículos que foram envolvidos nesse simulado. É com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Rauston. E o NUPS, Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Unital, divulgou hoje dados do custo da cesta básica do mês de setembro, baseado em uma família com 5 pessoas. Em relação ao mês de agosto, o aumento foi de 1,10%. Nos últimos 12 meses, o reajuste médio foi de 20%, ou seja, R$ 465. Nós separamos alguns dados aqui para mostrar para você na tela. Vamos ver. Então, a cesta básica no mês de setembro ficou mais cara em toda a região, na cidade de Campos do Jordão, com R$ 2.721,15, uma alta aí de 1,32%. Temos aí em segundo lugar Caçapava, não está aparecendo na tela, mas em segundo lugar vem Caçapava. A cesta em Caçapava fechou o mês de setembro custando R$ 2.714,11, uma alta de 1,30%. Em São José dos Campos, a cesta básica ficou custando R$ 2.674,95, um aumento de 1,05%, e Taubaté vem logo na sequência com a cesta básica custando R$ 2.668,15, uma alta aí de 0,71%. A média, então, do preço da cesta na região ficou R$ 2.694,59, alta, como a gente já comentou aqui, de 1,10%. Agora, os alimentos que mais aumentaram aí nesse mês de setembro, entre o campeão, né, ficou a batata com alta de 10,44%, seguida da cebola, alta de 10,08%, e o mamão formosa, 8,7% de aumento. Entre os alimentos que tiveram baixa nesse levantamento do NUPS, vem o leite de caixa, que teve a maior redução, aí 13,57%, seguido do tomate, redução de 8,08%, e o iogurte, 4,42%. Hoje o destaque do portal bandvale.com é uma notícia chocante. Uma mulher grávida foi agredida pelo marido em Caçapava e só conseguiu se livrar porque procurou abrigo em uma creche da cidade. A Caroline Silva traz mais informações direto da redação. Boa tarde para você. Boa tarde, Carol. Isso mesmo. De acordo com a prefeitura, o desentendimento começou na casa da vítima. O homem tentou esfaqueá-la, mas a mulher conseguiu fugir para a rua e se esconder em uma creche do mesmo bairro. A Guarda Civil Municipal foi acionada e a encontrou no local com hematomas no olho.
Após o episódio, a guarda realizou buscas pelo bairro e encontrou o agressor com a faca utilizada na agressão. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde ficou à disposição da justiça. A mulher foi conduzida para exames de corpo e delito. O estado de saúde dela não foi informado. Mais informações sobre essa e outras notícias no portal bandvale.com. Volto com você no estúdio. Muito triste, né? A cobertura completa sobre esse caso você acompanha no Vale Urgente de hoje, que começa logo mais às 4h. Band Cidade faz um intervalo, mas antes vamos ver o tempo em Campos do Jordão. Nesse momento faz 19 graus na Serra da Mantiqueira. A gente volta já já. O Vale do Paraíba enfrenta dificuldades com a violência, o atendimento da saúde e a desindustrialização, que fechou postos de trabalho. Problemas que precisam de ações políticas rápidas, mas correm o risco de parar numa fila diante da demanda de outras regiões do estado e até do país. E o cenário pode piorar a partir do ano que vem, já que os 2,5 milhões de moradores da nossa região serão representados apenas por um deputado federal e 2 deputados estaduais. – 39 municípios, 1.900.000 eleitores. Ainda assim, o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte juntos elegeram 2 deputados estaduais e 1 federal. Para o tamanho da região, é um número baixo. Em 2018, a gente teve uma eleição polarizada. Nessa eleição, ela ficou mais polarizada. Apesar de 20% não ter ido votar, quem foi votar votou em um dos 2 lados. Né? E essa polarização ela foi favorável a candidatos que estão nos extremos, da direita e da esquerda. Nós temos aqui no Vale do Paraíba uma tradição de ter mais candidatos ao centro. Esses candidatos mais ao centro acabaram perdendo votos porque eles não estão nas coligações de direita e esquerda e com isso acabam perdendo votos. O contraste é ainda maior se comparar os resultados de outras regiões do estado. A região do Vale do Paraíba tem cerca de 2,5 milhões de habitantes. É quase a mesma quantidade da região metropolitana de Campinas, que elegeu 4 deputados federais e 9 estaduais. A Baixada Santista tem 1.900.000 habitantes. Isso é o que o Vale tem apenas de eleitores. E lá, eles elegeram 4 deputados federais e 5 estaduais. Para o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, a queda no número de representantes pode trazer consequências ruins para a gestão dos municípios. Compararmos com as 2 regiões que competem por recursos, Campinas e Baixada Santista, eu não diria baixa, eu diria inexistência de representatividade. Isso dificulta demais a formulação de políticas regionais e a implementação dessas políticas regionais na agenda pública. As 2 vagas na Assembleia Legislativa e a única vaga da Câmara Federal serão ocupadas por candidaturas de São José dos Campos, maior colégio eleitoral da região, com mais de 550.000 eleitores. Mesmo assim, o prefeito Anderson Farias diz que o resultado dessa eleição está longe do ideal. Tivemos um grupo de pessoas que se colocaram à disposição de vários partidos que realmente têm capacidade e tinham capacidade de serem eleitos. Mas, infelizmente, os resultados não foram esse. Mais um processo, mais uma eleição, onde o resultado, infelizmente, foi de perda. E para mudar esse cenário, no próximo pleito, o prefeito de São José dos Campos defende ações imediatas. É sempre importante que a gente não deixe esse assunto esquecido e só volte com ele no ano eleitoral, principalmente nas eleições majoritárias, né, de 4 em 4 anos, mas que a gente possa ter essa discussão, essa importância também nas eleições municipais, das representatividade e ao longo do ano, né, com as ações do governo de estado, a gente poder comparar e demonstrar sempre as perdas que nós temos com essa falta de representatividade. Educação política e oferta de lideranças que sejam lideranças mesmo além do âmbito municipal. E também pressionar os partidos para que eles sejam mais responsáveis, não lançar candidatos a vereador numa eleição estadual, não lançar candidato a prefeito numa eleição estadual,
estadual e cobrar responsabilidade também de prefeitos e vereadores, que ficam fracionando seus apoios, pensando em pequenas emendas, emenda para um, emenda de outro, ou pensando até em apoio político para a sua própria candidatura, e esquece que o mais importante é a região. Tem mudanças nos atendimentos de média e alta complexidade na região. O Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá, vai ampliar atendimentos do SUS. A expectativa é de aumento de leitos de UTI e também no suporte neonatal. Os pacientes serão direcionados pelo sistema da Central de Regulação de Ofertas do Serviço de Saúde do Governo do Estado. O seu Gilson está em tratamento de câncer desde 2018. Quase todos os dias, o aposentado precisava sair de Guaratinguetá 1h da manhã para fazer tratamento em Guarulhos. Foram anos na estrada, um sofrimento que poderia ter sido amenizado caso ele contasse com um atendimento mais perto de casa. Que não teve acesso para mim fazer a quimioterapia. E aí eu fui transferido para lá. Eu saio 1h da manhã de casa e volto 10 horas da noite, né? Eu tenho que esperar a van pegar todos os pacientes que foram consultados, né, e para depois voltar com todos eles para casa. O anúncio da regionalização do Hospital Frei Galvão foi feito nesta terça-feira durante coletiva de imprensa. Ao todo, serão 8 especialidades nessa primeira fase de funcionamento. UTI, que é intensivismo, né, UTI neonatal, cirurgias de ortopedia, cardiologia, cirurgia geral, hemodiálise. Isso vai dobrar já a partir de janeiro. Já vamos para quase 20 especialidades e a gente vai expandindo cada vez mais. O que o Estado precisar e a população necessitar, nós vamos fornecer. O Hospital Frei Galvão agora passa a ser regionalizado e se torna referência para 36 municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba. Como a gerência passa a ser do Estado, todo o encaminhamento de pacientes será via CROSS, a Central de Regulação de Vagas do SUS. Cada usuário do SUS que está no seu município, ele entra na sua unidade de origem, ele é regulado pelo CROSS e é direcionado para o Hospital Frei Galvão. Para as pessoas que dependem da saúde pública, um alívio que vem na hora certa para a região. Você ficar dentro da van várias horas, né? Às vezes o tratamento é difícil de você tratar, mas o mais valioso para a gente é isso daí, é essa situação de que você tem um hospital regional, ele atender tantas pessoas dentro da nossa cidade como as cidades vizinhas. Tem mais uma pausa no Band Cidade e agora na tela você vê como está Taubaté neste momento, faz 24 graus. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para toda a nossa região. Não saia daí, até já! O tempo continua instável na região e pancadas de chuva isoladas podem aparecer ao longo desta quarta-feira. Veja na previsão do tempo com a Amanda Souza. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. A quarta-feira ainda amanheceu com presença de nebulosidade na região e até mesmo registro de chuva fraca. Ao longo desta quarta-feira, no entanto, a condição de chuva passa a ser menor nessas próximas horas. Deve haver apenas a variação de nebulosidade. O sol até aparece à tarde, principalmente em áreas do Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira. No litoral norte de São Paulo, o tempo continua um pouquinho mais fechado por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Hoje a máxima deve chegar à casa dos 24 graus em Monteiro Lobato, 23 graus em Arapeí. Durante esta quarta-feira, a expectativa é de uma temperatura na casa de 26 graus em Lorena, condição de chuva bem isolada. Já em Campos do Jordão, máxima de 21 graus em Ilhabela, tempo mais fechado, com máxima de 22 graus. Em São José dos Campos, a temperatura hoje deve alcançar os 26 graus. E amanhã, quinta-feira, muito calor. Máxima chegando a 29 graus antes da chegada de uma nova frente fria. Pois é, o dia vai terminar com potencial de temporais na cidade, aliás, em toda a região, por conta da chegada do novo sistema frontal. Então pode chover no finalzinho da quinta-feira e essa chuva vai persistir ao longo da sexta-feira e também com a queda na temperatura, máxima de apenas 25 graus na tarde da sexta-feira. Agora, com relação ao litoral norte de São Paulo, mar calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos que podem chegar a 41 quilômetros por hora. São José dos Campos colocou em prática um projeto piloto que realiza atendimentos odontológicos a pacientes acamados. Veja na reportagem. Uma vez por semana, a equipe realiza esse tipo de trabalho.
O atendimento odontológico móvel acontece na casa dos pacientes que não podem se locomover até uma unidade de saúde. Bom dia, tudo bem? O paciente aqui é o Edson. Meu pai, no caso, ele tem Alzheimer, né, e também tem Parkinson. E teve alguns problemas de coluna que ele fez diversas cirurgias. Então é muito difícil se locomover, né? E eu acho que isso está sendo muito importante para ele. E o cuidado bucal é crucial para a saúde. Mais de 180 atendimentos como esse já foram realizados em São José dos Campos desde o início do projeto em março deste ano. Com o atendimento odontológico na residência, você consegue desocupar, evitar a ocupação de muitos leitos médicos, porque você pode fazer o atendimento aqui na casa e evitar os gastos com leito hospitalar, com internação. Então a gente consegue uma redução dessa internação de pacientes. E também facilita para a família, para o cuidador que tem o paciente que não pode se locomover até a unidade básica, né, que está acamado, como o caso do senhor Edson, e a gente consegue fazer o atendimento odontológico completo desse paciente. Os pacientes atendidos são registrados nas unidades de saúde. A partir disso, as equipes sabem quem pode e quem não pode se locomover até uma unidade odontológica. A Caroline participa do projeto e sente o impacto dessa ação na vida das pessoas. É muito importante, a gente leva o atendimento e a saúde bucal a pessoas que simplesmente não conseguem ter mais acesso ao cirurgião dentista, né? E esse trabalho é muito gratificante. E emociona, assim, as famílias e a gente que faz. E o projeto, ainda piloto, deve ser ampliado para atingir um público maior. A proposta é expandir para todas as unidades básicas e a gente começou agora com essa equipe, que é a doutora Caroline e a Ellen, né, a técnica de saúde bucal, e a ideia é expandir para as outras UBS. Já fizemos em 5 UBS, estamos partindo para a 6ª UBS e a gente pretende ampliar tanto as unidades básicas quanto o número de equipes. A equipe geralmente é formada por 3 pessoas: motorista, técnica em saúde bucal e a dentista. Esse aqui é o atendimento itinerante, aquelas têm tudo o que precisam para fazer esse tipo de procedimento. Só esse aparelho tem cerca de 25 quilos, mas ele tem rodinhas, ele é fácil de levar, monta e desmonta. E agora, falando em desmontar, elas vão colocar tudo de volta e vão para outro bairro da cidade. Elas são muito atenciosas e fazem um trabalho muito bem feito. Eu acho que esse tipo de atendimento tem que ser levado a todas as pessoas assim que realmente necessitam desse tipo de atendimento aqui em São José dos Campos. Bom Cidade de hoje fica por aqui. Boa tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.